Neste vasto cosmo, onde galáxias dançam em um espetáculo cósmico, há uma narrativa que ecoa desde os primórdios do tempo. A história da criação, registrada nos antigos pergaminhos do livro de Gênesis, não é apenas uma simples crônica do início, mas sim um enigma místico que desafia a compreensão humana. Adentre conosco nos corredores do desconhecido, onde as palavras do Gênesis transcendem as limitações do entendimento comum. O que se desenrola nessas páginas transcende a mera ordem cronológica. É uma sinfonia de mistérios entrelaçados, uma dança entre a luz e as sombras que nos envolve desde os primórdios da existência. Neste vídeo, mergulharemos nas águas profundas da criação, onde os limites entre a realidade e o mistério se dissipam. A história que se desdobrará diante de seus olhos não é apenas uma narrativa, mas um convite para explorar os recessos inexplorados do universo, onde o divino e o misterioso entrelaçam-se como fios de um tecido cósmico. À medida que abrimos as páginas do Gênesis, não apenas lemos, mas deciframos. Prepare-se para uma jornada além do óbvio, onde cada palavra é uma pista, cada símbolo uma porta para a compreensão mais profunda. A história da criação aguarda, cheia de enigmas que ecoam desde os confins do tempo. Adentramos agora os 7 dias que deram origem ao universo, uma coreografia celestial que transcende nossa compreensão. No primeiro dia, uma luz primordial perfurou a escuridão cósmica, mas não era uma luz qualquer. Era a semente de um mistério antigo, um clarão que precedeu o próprio tempo. Ao segundo dia, os céus e as águas dançaram em harmonia, criando uma sinfonia aquática que ecoa nas profundezas de mitos e lendas. Mas por que águas antes do firmamento? Existe uma ordem cósmica entrelaçada, um padrão que vai além da lógica terrena. No terceiro dia, a Terra emergiu do seio das águas, um ato de alquimia celestial. Cada montanha, rio e planta não eram apenas formas terrenas, mas elos de uma corrente que se estendia além do tangível. A conexão simbólica com mistérios esotéricos antigos é como um eco distante, um chamado para desvendar os segredos que foram tecidos nas raízes do mundo. Ao quarto dia, luzeiros celestiais adornaram os céus. Sol e lua, não apenas astros, mas guias em um labirinto de significados ocultos. A ordem cósmica revela-se não como um simples relato de eventos, mas como um mapa para trilhar os caminhos do sagrado. No quinto dia, as águas fervilharam com vida, e os céus se encheram de criaturas aladas. Não eram apenas criaturas, mas manifestações de arquétipos ancestrais, símbolos vivos de uma linguagem que transcende o tempo. No sexto dia, a terra pulsa com a vida. Animais e seres humanos emergem, cada um com um propósito entrelaçado nos fios invisíveis do destino. As criaturas, além de sua existência física, são guardiãs de mistérios antigos, testemunhas silenciosas da ordem cósmica. No sétimo dia, o repouso divino. Não uma pausa, mas o ápice de uma criação cósmica. O Gênesis 1 não é apenas uma narrativa, mas um portal para compreender os meandros de uma ordem misteriosa, um código inscrito nas estrelas e na essência de cada ser. Prepare-se, pois a jornada pelo Gênesis apenas começou, e os segredos que desvendaremos vão além do que os olhos podem ver. Enquanto a narrativa avança, a luz que banhava os 7 dias cede lugar às sombras, revelando uma faceta mais enigmática. Adão, o progenitor da humanidade, não emerge apenas da terra, mas de um ritual cósmico, um pacto entre o divino e o oculto. No segundo capítulo do Gênesis, Adão é esculpido do pó da terra, não apenas como uma criação, mas como o resultado de um ritual místico. Cada grão de poeira contém segredos entrelaçados com as estrelas, uma coreografia cósmica que molda não apenas a carne, mas a essência de Adão. Eva, a companheira de Adão, não é apenas uma extensão, mas uma dualidade divinamente entrelaçada. Sua criação não é menos misteriosa, uma respiração divina que confere não apenas vida, mas uma conexão espiritual profunda e intrincada entre eles. O Jardim do Éden, muitas vezes retratado como um paraíso terreno, é mais do que uma simples paisagem. A hipótese sussurrante nos leva a crer que este é mais do que um local geográfico, é um ponto de convergência entre o plano terreno e o divino.
um santuário onde os mistérios da criação se manifestam. Ao mergulharmos nas Escrituras, percebemos que o jardim não é apenas um cenário idílico, mas um espaço carregado de simbolismos. As árvores e frutos, não apenas fontes de sustento, mas representações de conhecimento proibido e escolhas transcendentes. Uma serpente, símbolo antigo de sabedoria e tentação, serpenteia entre as árvores, lançando um véu de mistério sobre as escolhas de Adão e Eva. Cada passo dentro do jardim é uma dança delicada entre o livre-arbítrio e o destino. Assim, a criação de Adão e Eva desvenda-se não apenas como um relato, mas como uma narrativa carregada de simbolismo oculto. Adão e Eva não são apenas progenitores, mas arautos de mistérios que ecoam através dos séculos. Preparai-vos, pois a jornada para os recantos ocultos da criação está apenas começando. À medida que nos aprofundamos nas entranhas da narrativa, desvendamos camadas esotéricas e alquímicas que transcendem a superfície. O Gênesis, mais do que um relato, é um compêndio de segredos sagrados que ecoam através dos corredores do tempo. Os 7 dias não são apenas um cronograma divino, mas uma alquimia cósmica, uma transmutação de energia que culmina na criação do humano. Cada elemento, cada estágio, é um passo no grande trabalho, um processo que vai além da compreensão humana comum. A responsabilidade conferida à humanidade sobre a criação divina é mais do que uma incumbência, é um convite para se tornar co-criador do universo. A simbologia por trás do domínio sobre os peixes do mar e as aves dos céus transcende a simples supremacia. É uma chamada para uma administração sábia e compassiva. Cada árvore e planta não é apenas vegetação, mas uma extensão do próprio jardim divino confiado aos seres humanos. A responsabilidade é a chave que desbloqueia o entendimento de que a criação é mais do que uma dádiva. É um vínculo espiritual que conecta o divino ao terreno. Assim, desvendamos o véu que encobre o significado teológico e simbólico do Gênesis. A criação não é um evento isolado, mas um convite para participarmos ativamente na tapeçaria do universo. O entendimento desses símbolos não apenas nos conduz à sabedoria, mas revela um propósito mais profundo: sermos guardiões conscientes da criação divina. Preparem-se para adentrar nos domínios onde a teologia se entrelaça com a alquimia e onde a responsabilidade humana transcende o simples ato de existir. À medida que o Gênesis avança, sombras se projetam sobre o Éden, revelando as consequências obscuras da desobediência. Adão e Eva, envoltos em escolhas proibidas, desencadeiam eventos que ecoarão por eras, marcando não apenas suas vidas, mas toda a trajetória da humanidade. A mordida no fruto proibido não é apenas um ato, mas uma ruptura no tecido do sagrado. A serpente, astuta e enigmática, tece os fios do destino humano, lançando uma sombra sobre o paraíso. A expulsão do Éden não é apenas um castigo, mas uma revelação de que as escolhas carregam consigo um peso cósmico. Contemplando essas sombras, emergem lições morais e espirituais, pérolas de sabedoria que foram esquecidas com o passar do tempo. A desobediência de Adão e Eva não é apenas uma narrativa, mas um espelho que reflete as consequências inevitáveis quando desafiamos o divino. Se lições morais, há muito perdidas no tumulto do mundo, ressurgem como segredos ancestrais. A responsabilidade de escolha, o equilíbrio delicado entre o conhecimento e a obediência, revelam-se como chaves para desvendar não apenas o passado, mas o presente e o futuro. No éter da narrativa, emergem lições espirituais, como lâmpadas acesas na escuridão. A busca por significado, o entendimento da responsabilidade individual e a jornada de redenção tornam-se faróis que iluminam o caminho através das sombras do pecado original. Assim, exploramos não apenas as consequências sombrias, mas as lições enterradas nas cinzas do Éden. O Gênesis não é apenas uma história do começo, mas um legado de verdades esculpidas nas estrelas e inscritas no coração da humanidade. Preparem-se para desenterrar segredos há muito perdidos e para a jornada que nos levará além das consequências para a redenção e a compreensão mais profunda da nossa própria natureza. Conforme chegamos ao fim desta jornada pelas páginas do Gênesis, um convite sutil paira no ar. Não é apenas uma conclusão. É uma porta entreaberta para a reflexão profunda sobre os mistérios imortais que envolvem a criação.
Encerramos o capítulo, não com respostas definitivas, mas com perguntas que ressoam na alma. A história da criação, como contada nos primórdios da humanidade, não é um conto simples, mas uma tapeçaria complexa de símbolos e significados. Um mosaico cósmico que desafia a compreensão convencional. A verdadeira profundidade desta narrativa pode se estender além das fronteiras do conhecido, além dos limites da lógica e da razão. Cada palavra do Gênesis é uma semente que germina no solo fértil da mente, desafiando-nos a transcender as interpretações superficiais. À medida que contemplamos as linhas sagradas, somos convidados a lançar um olhar para dentro, para os mistérios não revelados que habitam os recessos do nosso ser. Este não é um ponto final, mas um ponto de partida. O que descobrimos é apenas a superfície de um oceano infinito de sabedoria. Os mistérios por trás da criação não podem ser contidos em palavras ou limitados por fronteiras. São uma dança eterna entre o visível e o invisível, o conhecido e o desconhecido. Ao fecharmos este capítulo, deixamos uma porta entreaberta para aqueles que buscam além das palavras escritas. A verdadeira profundidade da história da criação, como uma estrela distante, brilha além da compreensão convencional. Que cada mente inquisitiva seja inspirada a mergulhar nas profundezas deste mistério cósmico e descobrir as verdades que aguardam na penumbra do desconhecido. A jornada pelo Gênesis é eterna, e a busca pelo entendimento transcende os limites do tempo. Que esta conclusão não seja um adeus, mas um convite para explorar os mistérios que aguardam além da última página, onde a verdadeira sabedoria se desdobra nas asas do Eterno.